Pô, deixa eu fazer uma pergunta então. Claro que Vamos eu deixo. entrar na polêmica, porra, que eu sempre gosto também. Vamos falar sobre GH. GH Na veia. na veia. Achei que já ia perguntar do Ramon, Não, pelo amor de Deus. chega Não, disso pelo aí. amor de Deus. Não aguento mais Falou essa polêmica, porra, eu falei, ah, mano. não, Meu para, Deus pelo do céu, amor de Deus, É, cara. batemos a Não, cota mano. ontem, né? Batemos a Não, cota já, ontem. Não, já a cota do ano já foi, já em Puta que janeiro, pariu, porra. velho. Não dá mais, cara. Não, mas é interessante. Esse assunto a gente discute bastante aqui, do GH, que nem a gente sempre fala, né? Tem gente que acha que é o divisor de água do mutante do bodybuilder. Qual que é a Mas sua bom opinião? é bom. Não vem, Bom, lógico que é bom. Qual não, que é a vem sua opinião? não vem falar que não é bom. Lógico que é. Eu levanto daqui e te troca. Sai na... Tá em porrada, lógico. Não, lógico que é bom, cara. Lógico que é bom, mas é bom se você já tem estrutura. Se você tá começando agora, meu amigo, você pode tomar uma caixa de Sizen por dia que não vai fazer diferença nenhuma, cara. Ah, Ah, vá. não, tô brincando. Eu sei como é que foi seus primeiros ciclos. Você não vem falar que você usava GH logo de cara, não que você não usava. Entendeu? Mas assim, é um divisor de águas depois que o cara já realmente atingiu um determinado nível. E aí vem o ponto. Tá, eu tenho condição de usar 10 UI por dia. Tô cagando dinheiro. Certo? Beleza. Como eu aproveito ele melhor? Boa, é um tópico bom, hein? Vamos lá. Consultoria. Não, é via de administração. Isso aqui é Ele ficou medicamento. interessado. Você acertou a dosagem. É medicamento, né? E inclusive eu consigo trazer assim, vai. Eu coloco isso em aula, inclusive, né, para poder discutir com meus alunos, porque é uma aula de farmácia. Via de administração. Se eu pegar dois medicamentos e comparar por onde eu estou administrando, subcutâneo versus intramuscular. Beleza. Intramuscular, eu tenho mais aproveitamento. Significa o quê? Que eu absorvo mais. Eu tenho menos perda da dosagem do que fazendo por via subcutânea. Tudo bem? Tenho estudo comparativo de GH. GH mesmo. Utilizando a mesma dose subcutânea e intramuscular. O grupo que utilizou a dose subcutânea teve uma concentração máxima, vamos colocar assim, um valor arbitrário, 15. O grupo que usou intramuscular, 45. Então aquela historinha de ficar aplicando GH na barriga, esquece. Caramba, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Só que aí que tá. Por quanto tempo esses 45 ficou no corpo e por quanto tempo aqueles 15 ficou no corpo? Aí que tá a questão. Entendeu? De novo, por isso que eu falo, eu entendo o básico, sabe? Meia vida, tempo de eliminação, é uma medida de depois que a droga já chegou na circulação. Então, não importa se ela chegou 15 ou chegou 45. Ela vai durar o mesmo tempo. Então a meia-vida não altera porque chegou 45 ou chegou 15. Chegou 15 porque você perdeu todo o resto. Entendi. É só isso. É só isso. Então se você manda na veia ou intramuscular... É 100% na veia. Isso é um parâmetro farmacocinético que a gente chama de biodisponibilidade. Todo medicamento administrado direto na circulação tem biodisponibilidade 100%. Ou seja, não tem perdas. Não tem perdas. Agora, se eu coloco ele embaixo da minha pele, ele vai ter que ser absorvido para a minha circulação. O tempo que ele ficou parado ali na pele, ele já foi degradado, já foi consumido por enzimas e não executou a função dele. A função dele só vai acontecer quando ele cair na circulação e for para os tecidos. Então, a administração intramuscular tem maior disponibilidade do que subcutânea. E, por consequência, intravenosa tem mais biodisponibilidade do que intramuscular. Tem artigo. Mostra. Sim, Os mas caras fizeram Eu isso. já escutei, seja também, que na veia destrói o GH, que não sei o quê. Não. O GH, cara, ele é a molécula, certo? Ele sofre certas modificações na sua estrutura para poder alterar a sua meia-vida. Se eu pegar o GH exato de humano, né? Que nem na época que eles tiravam de cadáver, né? Da hipófise. Esse GH ele realmente tem uma meia-vida muito curta, especialmente se for administrado direto na veia, certo? Já os GHs que a gente tem hoje, que são de DNA recombinante, eles têm modificações na sua estrutura para garantir que ele tenha uma meia-vida prolongada, certo? Não seja degradado tão rapidamente. Por exemplo, meia-vida de Sizen, mais ou menos 2 horas e meia. Meia-vida de Norditropin, 11 horas. Por que é o mesmo GH? Mas é o mesmo GH? Não, Norditropin tem uma modificação na cadeia que garante que ele dure mais tempo do que o Sizen. E isso, inclusive, é importante para quanto tempo você quer o GH atuando no seu organismo. Essa que é a diferença. Isso mesmo.
Essa que é a diferença. Você quer um efeito mais agudo, né? Você vai usar o de meia-vida mais curta, por exemplo, endovenoso. Você quer um efeito crônico, por exemplo, você pode fazer o de meia-vida longa subcutâneo se você quiser perder dinheiro. Intramuscular se você quiser ter uma boa biodisponibilidade e ter a ação dele prolongada. E sem encheção do saco de aplicar... Na veia, que é um pé no saco, concordo. Não, é muito. É um pé no saco, é coisa de cracudo, cara. Cracudo, é coisa de cracudo. cracudo. Eu peguei uma gente. vez, pá, Eu também. falei, caralho, Que eu tô mano, fazendo merda na que eu tô minha vida? fazendo, exato. E sobre GH, você pode falar de marca, comparar uma com a outra? Claro, isso é porque, normal, assim, eticamente. A gente escuta também um endeusamento do sizing. É realmente muito melhor, é muito superior, já foi. Não, cara, ele é muito bom. A questão é que assim, tipo, o Sizen, Nord, Geno, né, esses Pharmagrade, são os top Pharmagrade, eles têm um grau de pureza maior. O que significa isso? Porra, fazer GH é assim, cara, é eu pegar uma bacia, certo? Um liquidificador, colocar um monte de bactéria aqui dentro para produzir GH. Eu coloquei o gene do GH na bactéria, ela produz um monte. Aí eu vou jogar essa merda no liquidificador para matar a bactéria, tirar o GH que está dentro dela. E aí depois tem que purificar isso. Eu não posso injetar pedaço de bactéria dentro de você. Claro. Quanto mais, vamos dizer assim, rebuscado é o processo de purificação, quanto maior o grau de pureza, mais nobre ele é. Só. Então o Sizen, 99,9% de pureza. O, sei lá, o Bérgamo, 99,7% de pureza. Um China qualquer, 92% de pureza. É Aí isso. já... Tudo bem? Deu pra Aham. entender mais ou menos isso? Sim. Com relação ao que é melhor, o que é pior. Ah, não, porque tal GH retém mais, retém menos. Para o pessoal entender uma coisa, o GH, assim como a insulina, etc., ele pode estimular a recaptação de água lá no rim. Água e sódio, né? Por que o Sizen retém menos? Porque ele é eliminado mais rápido, a meia-vida dele é curta. Por que talvez um Geno, um Nord possa reter mais? Ou algum outro GH que tem uma meia-vida mais longa? Porque ele fica atuante mais tempo. O Geno fica quanto tempo no corpo? Cara, eu tenho que pegar a tabelinha lá, eu tenho mas, assim, bonitinho. É mais ou menos entre o Nord e... Isso, é entre os dois. Eu os acho que é em dois. torno de 3 a 4 horas, 5 horas, alguma coisa assim. Mas, Wada, essa diferença de pureza dá um resultado estético tão significativo no final? Não, minhas Porque, melhores preparações foram assim, com Bérgamo. Acho que você já escutou isso, né? Tipo assim, Cara, aquele bergamozinho do SUS Era lindo. Era o supra-sumo, Era né? lindo. eu acho que já deve ter escutado isso, assim, né? Tipo, 4i de size equivale a 6, 8i da outra marca. Não, cara, não. Isso aí eu não vejo mais tanta diferença nesse sentido, entendeu? O que eu vejo de diferença, sabe o que é? Constância. O cara vai usar, usa por um período constante, né? Não adianta querer fazer, vou usar um mês de GH. Cara, você não vai ver diferença nenhuma. Sendo bem sincero. Não vai fazer diferença nenhuma. A não ser que você esteja utilizando uma dose bem alta. Não vai utilizando uma dose bem alta e dificilmente você vai ter o resultado que você realmente gostaria. E também tem um problema. Você vai usar uma dose muito alta por um curto período de tempo e não vai conseguir manter depois. O que vai acontecer com isso? Você vai perder. Só isso. O corpo é alugado. O corpo é alugado. Se você está colocando mais e mais recursos, uma hora na hora que eles saírem, você paga o preço. Aquilo tudo que você tinha vai sair fora. Simples assim. Mas assim, na questão estética você não vê tanta diferença. Mas é porque eu já conversei com muitos médicos, Sim. os caras veem assim, pô, mas no tratamento de danismo, há uma diferença abissal de usar um Nord, um Sizen, De um Crisi, por de exemplo. um Cris, Por exemplo. de um Bergamo. Mas aí tem um ponto. A gente está falando de um cara que não tem. É uma deficiência. Certo? No nosso caso, a gente está falando de suprafisiológico. Não é a mesma coisa, por mais que o pessoal ache que é. Na deficiência, se você utiliza uma droga, vamos dizer assim, de melhor qualidade, realmente você vai ter um efeito terapêutico melhor. Agora, não quer dizer... Vou dar um outro exemplo, vai pegar outros medicamentos. Uma losartana e uma outra zartana mais nobre, uma teomizartana, por exemplo, certo? Losartana trata a pressão. Beleza. Trata a pressão da galera ali, o povão, o fudido, tal, que não tem condição de pagar R$150 o medicamento. O cara que tem condição de pagar R$150 o medicamento, ele vai naquele, que vai controlar muito melhor. Porque esse cara é um fudido, né, de pressão. Agora, se a gente fosse pegar assim, eu quero usar a losartana para ter um efeito tal, estético, sei lá eu das quantas, ia ser muito diferente do outro, porque você é normal. Entendeu? Entendi a pegada. E Aden, sobre dosagem, a gente também escuta falar assim que 4i no mínimo para resultados estéticos. É, No mínimo. eu concordo.
Isso eu concordo. 2 UI, cara, que é o mais comum que o pessoal faz, né? Eu não vejo resultado estético nenhum. É muito mais placebo, que nem eu falei do menino do Tribulus. Ah, eu tô usando GH, mano. Eu tenho que me dedicar mais, eu vou comer melhor, eu não vou fazer cagada, eu não vou sair no rolê no fim de semana, eu não vou usar droga, vou treinar pesado, porque eu tô gastando uma grana e eu tenho que fazer valer a pena. Esses 2 UI que ele tá usando, o resultado dele é mais placebão mesmo, da dedicação, do que necessariamente do... Como é que fala? Do efeito farmacológico da droga. Quem que me ligou de vídeo aqui, velho? FaceTime? E a questão também de em quanto tempo vai começar a dar um resultado estético considerável, não é um mês. Claro, depende da dose, depende da pureza que nem você falou, uns batem mais rápido, uns menos. Quanto tempo, mais ou menos, com 4i o cara consegue ver um resultado estético considerável com o GH? Fazendo tudo alinhado? Sendo GH de verdade? Verdadeiro mesmo? Sim. Tudo alinhadinho? 2 semanas. Caraca. Eu falei que o cara tiver com a pele fina, né? O negócio... O cara com a pele fina bate mais, né? O cara tiver tudo certinho, né? Então, quando o cara tá bom já, vamos dizer assim, o cara tá numa preparação, certo? E... Pô, ele tá top já, bonito, e ele resolve introduzir isso pra dar um grau, vamos dizer assim. Eu falando bem simplesmente. Sim. Né? Vai dar um grauzinho. Cara, 2 semaninhas com tudo alinhado, você vê uma mudança assim muito drástica. Muito drástica. Mas é nisso, em questão de pele... De hardness. De densidade, densidade. Né? O cara fica com aquele aspecto bem full mesmo, como se tivesse, igual o GH15 falava, explodindo de dentro pra fora. Né? E, Ada, até pra acessar a dúvida da galera aí, como que seria o melhor horário pra tomar o GH? Pré, pós-treino? Polêmico também isso aí. Polêmico, cara. Antes de dormir, acordar. Antes de dormir, depois cara, de cagar. Antes de dormir, você tá só inibindo a tua produção. Isso, os protocolos que os caras falam que tem que ser antes de dormir, vêm dali da parte clínica mesmo, que é de reposição hormonal. Isso. Que você tem que usar simulando o que seria a sua produção. Simular. Pra estética, pra performance, né? Eu penso sempre no seguinte, a mesma ideia dos hormônios lá, como a gente falou. Qual o melhor momento para poder tirar proveito do medicamento? Treino. Aí vem a questão do ajuste. O Saizen, por exemplo, por que ele é tão bom pré-treino? Por exemplo, o intramuscular. Ele leva 1 hora e meia, mais ou menos 2 horas para atingir o pico, e depois a meia-vida dele é de 2 horas. Então, terminou um treino de 2 horas, ele está no pico. Você está no pico do GH, certo? Automaticamente também está subindo o seu IGF. Top. Esse aqui é o melhor momento. Pra você começar a comer, mandar nutriente, a porra toda. Aí por isso que os caras às vezes combinam junto com uma insulina nesse momento. Uns caras por aí, né? Uns caras por aí. Aí eles podem fazer um IGF-1 aqui nesse momento também. Que daí entra sinérgico. Os caras por aí. Os caras por aí, né? Então. Agora, se for um GH de uma meia-vida mais longa, né? Umas 11 horas, talvez utilizar ele nesse momento não seja muito interessante. Acordar? Talvez ao acordar. Que daí você tem esse efeito prolongado ao longo do dia. Top, Conhecimento é tudo aqui. Não, ó. falando em Ganhei a consultoria aqui. Por isso que na minha geladeira lá tem todo tipo, cara. Saiu barato. Tem Bergamo, tem Saizen, tem preconceito, Geno. né? Não tem preconceito. Você não é fanboy de GH. Do Saizen. Não. A Merck não me patrocina não, filho. Nossa, mas imagina esse patrocínio desse. Ai, meu Deus. Nossa, da Pfizer. Mano, o patrocínio da Pfizer agora, coisa linda. Um assunto que pouca gente fala, pouca gente entende sobre, é sobre o IGF-1, Increlex, porque a gente fala, o pessoal usa GH por causa do IGF-1. Por que não jogar o IGF-1 direto e... Porque não tem. Quem acha Increlex hoje? Até acha. Você vai comprar ele com registro de indústria, porque ele é insumo químico, né? Não é medicamento, ele é insumo. Tá, mas é que assim, tem gente que acha. Não, eu sei, lógico. Acha realmente da Sigma Aldrich? Que você tá olhando pra mim? Não sei. Vão se fuder. O medicamento, esse insumo farmacêutico é da Sigma Aldrich. Realmente. Né? Aquele da Ipsen. O Increlex mesmo, sabe qual que é? Também, mas só que ele está disponível ainda para venda? Não sei. Então, vocês foram atrás para poder ver se essa empresa ela ainda existe? Tem que ver tudo isso, porque tem muita gente que, cara, tem gente que usa registro de indústria farmacêutica que existiu há 30 anos atrás e não existe mais hoje. Falando que não, é da marca lá. Marca porra nenhuma, a marca morreu.
É isso que eu quero dizer. Não tô falando que não, aí você não sim, funciona. sim. Né? Então, Calma, vai, calma. dá uma desbaratinada. Dá Fica uma calma, desbaratinada. fica calma. Desbaratina, desbaratina. Relaxa. Mas, primeiro, é de difícil acesso, é muito caro, né? E pouca gente sabe trabalhar com ele, certo? Por quê? IGF-1, ele é o hormônio análogo da insulina, certo? É Insulin-like growth factor, certo? Ele tem propriedades semelhantes à própria insulina. E, inclusive, ele pode causar o quê? Uma hipoglicemia, certo? Ele liga lá no receptor, aumenta a captação de glicose para dentro da célula. Ponto. Ah, então ele compete com a insulina. Não, meu amigo, ele funciona como se fosse sinérgico. A insulina pode ligar no receptor dele e ele pode ligar no receptor da insulina. Acabou. Usar os dois juntos é uma forma de você maximizar a ativação desses receptores. Caraca. Acabou. Certo? E de ficar pobre. E ficar pobre, exato. Que a última vez que eu vi o Increlex, acho que ele tava $2.000 o bujãozinho, né? Né? Braguinha, Não? Se fuder. Você conseguiu mais barato. Pô, passa o esquema aí, tio.